Os 3 aspectos da cruz. Parte 5. Esse vídeo explora o segundo aspecto da cruz, Cristo crucificado como nós, nosso representante. Paulo descreve o conflito interior entre a vontade de fazer o bem e a incapacidade de realizá-lo devido ao poder do pecado. Isso ressalta a necessidade não apenas do perdão inicial dos pecados, mas também da purificação e libertação do poder do pecado na vida dos crentes. Dessa forma, o segundo aspecto da cruz envolve Cristo como nosso representante, identificando-se com a humanidade caída para nos redimir do poder do pecado e nos restaurar à imagem e semelhança de Deus. Essa identificação com Cristo na cruz possibilita ao crente ser purificado e libertado do domínio do pecado, restaurando-o à comunhão com Deus e capacitando-o a viver uma vida de santidade e serviço. O segundo aspecto da cruz, Cristo crucificado como nós. O nosso representante. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7 do verso 7 ao 24. Os crentes precisam de algo mais que o perdão inicial dos pecados. Necessitam tanto ser purificados da mácula do pecado como ser libertados do seu poder. Muitos que já foram justificados ainda se acham em acordo com o pecado. Não foram completamente libertados do poder do pecado, do amor ao pecado. Na verdade, podem não amar ao pecado, mas amam a sua vontade própria e pecarão para andar nela. Logo, vejam que é uma questão de escolha e que tem sua raiz no ego. Daí, vemos quem está no comando. O ego, a vontade própria ou Deus e sua vontade. Para compreendermos melhor este conflito interior descrito em Romanos capítulo 7, temos de entender melhor o estado original do homem no jardim do Éden, bem como sua queda e as consequências decorrentes dela, tudo relatado em Gênesis capítulos 1, 2 e 3. Inicialmente Deus expõe claramente o seu propósito eterno. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1 verso 26. Deus sempre desejou ter na terra representantes visíveis de sua glória, de sua pessoa, homens puros de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5 verso 8, homens perfeitos.
Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, Mateus 5 verso 48, e sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, Efésios 5 verso 27. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12 verso 14. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, Apocalipse 19 versos 7 e 8. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Levítico 11 verso 44. Segundo Gênesis, então, o eterno propósito de Deus era ter o homem à sua imagem e semelhança. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2 verso 7. Este vocábulo vida está no plural, vidas. Deus soprou para dentro de Adão tanto a vida física, como a espiritual. Assim o recém-criado Adão era ímpar, porque possuía tanto a vida terrena como a vida celestial. Mediante o corpo tinha contato com o mundo físico, e, pelo seu espírito, animado pelo sopro de Deus, que é o Espírito de Deus, ele podia ter comunhão com o que era celeste, e assim participava da natureza de Deus. Deus era o centro de sua vida, tudo girava em torno de Deus. Conquanto Deus havia dito que tudo quanto fizera era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia, Gênesis 1 verso 31, Adão e Eva precisavam ser postos à prova. Pela obediência, a inocência deles deveria ser transformada em santidade. Muito embora Deus houvesse soprado neles o fôlego de vida, o seu espírito, isto não significava que Adão e Eva estavam cheios do espírito. Vemos isso em João 20 verso 22 quando o Senhor soprou sobre os discípulos e disse: Recebei o Espírito. No entanto, só no Pentecostes, 50 dias depois, é que os discípulos ficaram cheios do Espírito. No entanto, eles tinham a possibilidade de ficar cheios do Espírito mediante a fé e a obediência, assim como os cristãos de hoje, embora eles não precisassem da purificação como nós, pois ainda não tinham entrado no estado de transgressão consciente. Como seres racionais e conscientes, viram-se diante de condições que requereriam o exercício da escolha. Não obstante, o diabo, o inimigo de suas almas, os tentou e obteve êxito. O primeiro erro deles foi o de ouvi-lo. Isto os levou a um despertamento de um desejo mau, que resultou numa escolha má, e que conduziu a um ato mau. E a queda se tornou um fato consumado. O pecado real de Adão foi o de rejeitar a Deus como o centro de seu ser, e assim elevar e colocar o ego como seu novo centro e princípio diretor. Desde o dia da queda, Adão deixou-se de centralizar-se em Deus, e passou a fazer de si mesmo centro, estando também, agora, debaixo de uma escravidão a Satanás. Ainda mais, a escolha de Adão incluía também sua descendência, não só por ter sido ele o primeiro homem, mas o representante da raça humana. Assim vemos que o mal da natureza do homem decaído é o egoísmo ou egocentrismo, muito bem chamado de depravação, ou natureza pecaminosa. William James, um dos pais da psicologia, distingue em 1892 entre o eu, como a instância interna conhecedora, como conhecedor, e o si mesmo, como o conhecimento que o indivíduo tem sobre si próprio, como autoconhecimento. Carnotaurus, 2014, partindo da definição de James e do trabalho da Cowley, propõe que o si mesmo se baseia em 3 experiências básicas do ser humano. 1. A consciência reflexiva, que é o conhecimento sobre si próprio e a capacidade de ter consciência de si. 2. A interpessoalidade dos relacionamentos humanos, através dos quais o indivíduo recebe informações sobre si. 3. A capacidade do ser humano de agir e interagir. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.